E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Bruno, professor de biologia. Passado aí o processo seletivo do SESI Escola, o vestibular da UERJ. Essa semana nós vamos focar aí acho que no último vestibular que provavelmente vai ter no nosso estado, que é o vestibular do CEDERJ, né? Faculdade aí de Ensino Semipresencial. Então, nós vamos analisar aqui as questões anteriores dos últimos vestibulares, começando pelo mais recente aí, que foi o 2023-2, e nas próximas aulas nós vamos retrocedendo aí aos mais antigos. São 6 questões, né, objetivas, e o aluno tem que acertar pelo menos uma de cada área, não pode zerar nenhuma de cada área. Então, nós vamos começar a nossa análise aí. A primeira questão ela traz algumas proposições e aí você tem que dizer quais estão corretas, né? E é sobre aí o ciclo celular, pelo que parece. Então vamos lá. A célula apresenta diferentes fases durante sua vida, né? Que é chamado de ciclo celular. Com respeito a essas fases, são feitas as seguintes afirmativas. Então, o ciclo celular, né, ele é dividido aí entre intérfase e fase M, que é a fase de divisão propriamente dita. Durante a intérfase é a fase em que a célula vai desempenhar todas as suas atividades. E essa intérfase ela é dividida aí em 3 etapas. Temos uma etapa G1, que é essa etapa em que a célula vai estar efetivamente funcional, exercendo a sua função específica, né? E temos a fase S, que é a fase em que a célula, esse S é de síntese, né? É a fase em que a célula vai duplicar o seu material genético. Então, antes de uma divisão celular, sempre é necessário que a célula duplique seu material genético para que as duas células filhas tenham a mesma carga de informação genética, né? E temos a outra fase, a última fase antes da fase M, a última fase da intérfase, que é a fase G2, que é a fase em que a célula aumenta o seu volume, se preparando aí para a próxima etapa, né, que seria a fase de divisão propriamente dita. Então vamos lá olhar essas afirmativas aí. A primeira diz: uma célula, após sair da subfase S da intérfase, apresenta o dobro de proteínas. Na verdade, ela apresenta o dobro de material genético, né? Então, essa aí não está correta. 2. Na fase G2 da intérfase, a célula possui o dobro de DNA. Então, a fase G2 é a fase subsequente da fase S. E como eu havia falado aí, antes de começar a analisar as afirmativas, durante a fase S, o material genético é duplicado. Então, e uma célula, durante o ciclo celular, ela só passa para a próxima etapa depois que todos os pré-requisitos da etapa anterior foram cumpridos. E na fase S, o ponto de checagem ele vai ver justamente se o material genético foi duplicado corretamente, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Então, se a célula entra em G2, ela realmente está com o material genético duplicado. Então, essa aí está certa. 3. Os neurônios são células que podem entrar e sair da subfase G0. G0 é também chamado de quiescência. Algumas células, como os neurônios, elas entram, elas permanecem durante todo o seu ciclo celular, o seu ciclo de vida, em G1. Então, esse G1 permanente é chamado de G0, ou quiescência. Então, não, entrou ali, vai continuar. Terceira afirmativa aí. Terceira não, quarta, né? Então, por enquanto, só a 2 está correta. Quarta afirmativa. G1 é a fase de alta atividade metabólica. Nela, ocorrendo a síntese de moléculas como proteínas e lipídios. Sim, eu havia falado exatamente isso. É em G1 que a célula vai desempenhar aí todas as suas funções. Então, a opção correta é a que tem a opção 1 e 1 não, perdão aqui. É a opção que tem a opção 2 e a opção 4. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Molezinha, né? Vamos para a próxima aí, que é
falar sobre botânica e falar sobre o reino das plantas. Então diz que esse reino ele pode ser dividido em dois grandes grupos: as plantas avasculares, ou seja, aquelas que não têm vasos condutores, e as vasculares, que possuem vasos condutores. A planta que pertence ao grupo dos avasculares, sem vasos condutores, é a primeira opção, né? O reino das plantas é dividido nesses quatro grandes grupos aí. Briófitas, como exemplo de briófitas nós temos os musgos. Então, pteridófitas, a exemplo, a samambaia. A pteridófita é o primeiro grupo que apresenta vasos condutores aí de água e de seiva. Os grupos seguintes, gimnospermas, também apresentam e angiospermas também. Então, o único grupo que não apresenta vasos condutores são as briófitas. Fato que pode ser comprovado, que acarreta no fato, por exemplo, dos fungos serem restritos a ambientes úmidos, justamente porque ele não tem vasos condutores, o que acarreta também no seu tamanho diminuto, né? Os musgos são pequenininhos porque essa própria maneira de transporte de água ocorre nos fungos, que se dá por musgos, que se dá por célula para célula, com os eixos vasos condutores, delimita ao seu comprimento, né? Fazendo que eles sejam plantas bem pequenininhas aí. Tranquilo? Show de bola isso daí, ó, moleza. Próxima aí está falando sobre glândulas, né? As glândulas são estruturas formadas por agrupamentos de células epiteliais e são classificadas de acordo com o modo de secreção. Como exemplo de glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, temos, respectivamente. Então, glândulas endócrinas são glândulas que vão secretar substâncias na corrente sanguínea. Já as exócrinas são glândulas que vão secretar substâncias aí ou para fora do corpo ou para alguma cavidade do corpo. E já as mistas têm a propriedade de fazer exatamente o que as outras duas anteriores fazem. Então, como exemplo, nós temos a tireoide. Tireoide, sim, produz lá o T3, T4, é uma glândula endócrina, correta. A segunda opção, glândulas salivares. As glândulas salivares elas vão secretar saliva na cavidade bucal, não é na corrente sanguínea. Então, tá certo aí. E já o pâncreas é uma glândula mista, sim. Ele tanto secreta substâncias para cavidades do corpo, como também secreta aí hormônios, né? Já que nós estamos falando aí de glândulas endócrinas, o sistema endócrino é um sistema que é hormonal aí do corpo. Então o pâncreas ele tanto produz a glândula, glândula exócrina, o pâncreas, ele pode atuar como glândula endócrina, que é uma glândula que vai secretar hormônios na corrente sanguínea. A exemplo aí temos a adrenalina, adrenalina não, temos o glucagon e a insulina, né, que vão controlar os níveis glicêmicos, mas também o pâncreas ele vai atuar como uma glândula exócrina, por exemplo, secretando suco pancreático lá no intestino delgado. Então, essa é a opção correta, beleza? A B não é, por exemplo, está falando que as glândulas salivares seriam endócrina, e como já falei anteriormente, não é o caso. Então, a opção correta vai ser a letra A. Nem precisa perder tempo analisando as outras aí. Show de bola? E ganhar tempinho aí para responder alguma que você precise demorar mais tempo, né? 9 já foi. Questão aí 10. Nos organismos eucariotos, o RNA mensageiro, que vai ser traduzido maduro, não é diretamente sintetizado inicialmente. É transcrita uma molécula precursora do RNA mensageiro, que é o RNA primário, a qual passa por um processamento pós-transcricional, denominado de splicing, que é uma corte e uma emenda, né? Com isso, o RNA mensageiro maduro é menor do que o transcrito primário, em consequência de retiradas de. Então, o RNA mensageiro, podemos dizer que ele possui duas regiões que vão se intercalando. Temos regiões que
possuem formações codificantes e regiões não codificantes. Então, essa região codificante são chamados de exons. Já as não codificantes são chamadas de introns. Então, durante esse processamento aí do RNA mensageiro, o que nós vamos ter é a retirada dos introns. Então, a opção correta aí é a letra D de dado. Show de bola, molezinha. Questão 11 aí da nossa análise, né? Organismos de duas espécies diferentes podem apresentar estruturas morfológicas, fisiológicas e ou comportamentais semelhantes, apesar de não possuírem um ancestral evolutivo próximo comum entre eles. Geralmente, esses organismos vivem em ambientes parecidos, mas seus órgãos análogos possuem diferentes origens embrionárias, pois surgem a partir de um processo denominado. Então, o que, que acontece? Organismos que vivem em determinados ambientes, eles sofrem pressão desse ambiente. Durante o processo evolutivo ele vai ser uma interação aí entre as mutações que um organismo sofre e o ambiente em que ele vive. Então, o ambiente ele realiza uma triagem de onde ele vai selecionar cada indivíduo de cada geração que possui características condizentes com aquele ambiente. Então é muito comum que organismos que vivem em um mesmo lugar, por mais que não tenham um parentesco evolutivo próximo, apresentem características semelhantes, como as citadas. Por exemplo, em ambientes marinhos, nós temos organismos que são temos o grupo dos peixes, nós temos anfíbios marinhos. Então, existem vários organismos ali, vários grupos de organismos. E todos têm um formato de torpedo, porque esse formato hidrodinâmico foi um formato vantajoso para o meio aquoso. Então, é comum que organismos que vivem no mar tenham esse formato parecido. Vide, por exemplo, aí um tubarão, que é um peixe, e um golfinho. O parentesco evolutivo deles é muito remoto. O homem, por exemplo, é muito mais próximo de um golfinho que o tubarão é próximo do golfinho. No entanto, se você analisando superficialmente, o golfinho parece muito mais com um tubarão. Agora, quando você vai fazer uma análise mais profunda, ver como que é a fisiologia, ver os órgãos que apresentam, como eles são dispostos, se vê que não. Um golfinho se parece muito mais com a espécie humana do que com um tubarão. E ele só tem um formato corporal parecido devido ao ambiente em que eles vivem. Eles sofreram as mesmas pressões ambientais, de modo que esse formato corporal acabou sendo selecionado aí ao longo das gerações. Esse fenômeno em que organismos com parentesco evolutivo remoto apresentam características semelhantes é chamado de convergência evolutiva. Eles convergem para aquela característica, eles convergem para aquele formato. Beleza? Questãozinha aí também bem tranquilinho. Não passou. Questão 12, que é a última questão que nós vamos analisar hoje aí. Olha, dá para ver a prova bem tranquila, né? 14 minutos de vídeo já foram analisadas aí. 5 questões, né? E a última aí vai falar sobre a mortandade de peixes, crustáceos e moluscos marinhos pode ser decorrente da maré vermelha, que ocorre pela grande proliferação de dinoflagelados, protistas fotossintetizantes. Essa intensa multiplicação de micro-organismos decorrente do aumento de nutrientes na água é denominado. Então, o aumento de nutriente na água, ele é um fenômeno que é chamado de eutrofização. A eutrofização nada mais é do que um enriquecimento
fora do normal, muitas vezes de origem antrópica, de nutrientes, principalmente, por exemplo, adubo químico ou mesmo esgoto. O que acontece? Isso acarreta, isso vai, esse aporte a mais, essa oferta a mais de nutrientes, ele vai causar todo um desequilíbrio ecológico na cadeia alimentar, que vai acarretar, por fim, na mortandade de peixe. Tudo começa, então, com esse aporte a mais de nutrientes. Esse aporte a mais de nutriente, como você tem nutriente, muito nutriente, isso vai fazer com que haja uma proliferação dos fitoplânctons, né? As microalgas, algas unicelulares que vivem na superfície que é mais próximo, né, à superfície da água. Como essas algas vão se proliferar muito, isso vai acarretar num bloqueio da radiação solar, que por sua vez vai acarretar na morte das algas de fundo. Essas algas, quando morrem, elas vão começar a sofrer decomposição devido à ação de organismos de bactérias aeróbias, olha, aeróbias, que utilizam oxigênio. Como essa decomposição feita por essas bactérias demanda de oxigênio, isso vai fazer com que haja uma redução aí dos níveis de oxigênio na coluna d'água, o que por sua vez vai provocar mais ainda a morte de organismos. Esse consumo aí, esse demanda de oxigênio, vai fazer com que o outro grupo de bactérias, essas anaeróbias, se proliferem mais ainda. O que vai fazer, e essas bactérias ainda vão produzir várias substâncias que são tóxicas para o organismo, o que por fim vai acarretar numa grande mortandade aí dos organismos que vivem nesse corpo d'água. Então esse fenômeno aí é chamado de eutrofização, né? Então a resposta correta aí para essa questão é a letra B de bola. Então é isso, pessoal. Vou estar postando aí esse vídeo hoje, vou subir hoje e amanhã, se Deus quiser, né, nós vamos estar subindo aí o vídeo sobre análise das questões do vestibular 2023.1. Beleza? Boa sorte, até a próxima. Curtam o canal aí do Emancipa RJ Nova Friburgo, passem esses vídeos aí para os colegas, mande mensagem, comentários, tentem tirar dúvida, podem fazer pergunta que a gente tenta responder. Então é isso, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu!